Meus irmãos, nesta manhã eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Me sinto alegre de poder fazer mais este vídeo para a nossa meditação, para o nosso crescimento espiritual. O tema sugestivo ao qual eu quero abordar nesta manhã é acerca de missões. Acerca de missões. Nós estamos em um período vendo que muitas pessoas têm se titularizado como missionários. E se nós formos fazer uma análise acerca do que é um missionário ou missionária, nós vamos chegar a uma seguinte conclusão, que muitas pessoas estão aquém de ser um missionário. Missionário não é apenas aquele que corta o oceano viajando de avião, usa um terno importado, aquele que vive pregando em congressos, festividades e etc. Missionário é muito além disso. Este título nós costumamos dizer que é itinerante, pregadores, ganhadores de almas, e etc. Embora que o missionário também é um verdadeiro ganhador de alma, mas sobre isso eu quero falar no decorrer da gravação desse vídeo. Vamos aprender o que é ser missionário. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ali nós vamos encontrar a Bíblia nos relatando, Tiago escrevendo, que estavam dentro da igreja, orando e jejuando. E disse o Espírito Santo: separai Paulo e Barnabé para a obra ao qual eu tenho chamado. Observa bem que existem alguns pontos que nós deveríamos aprender, alguns requisitos que obrigam o missionário a ser realmente um verdadeiro missionário. Primeiro, você precisa de uma denominação, ou seja, você precisa de uma igreja, de um ponto de partida. Observe que o texto diz que eles estavam na igreja. Em outras traduções falam que eles estavam na sinagoga, que é a mesma igreja, mas por certo eles estavam na igreja. Ou seja, se eles estavam na igreja, eles estavam sobre o cuidado, estava sobre alguns líderes. Por certo, eu não sei quem era o líder da igreja de Antioquia, não sei, mas eles estavam debaixo de uma liderança, ou seja, eles estavam dentro da igreja, sendo avaliado, observado pela sua liderança. E além do mais, eles estavam orando e jejuando. Por aqui nós já começamos a aplicar. Tem pessoas que não têm igreja própria. Não tem documento de igreja nenhuma. Não pertence a denominação nenhuma. Não é submisso ninguém. Ou seja, Deus me chamou, não vou prestar conta para ninguém. Está errado. A Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Aquilo que é desligado da terra é desligado do céu. Jesus falou para nós sermos submissos às autoridades, independente de qual seja ela religiosa, seja ela na área política, seja ela em todos os aspectos, nós temos que ser submissos às nossas autoridades maiores. Então, por aqui nós já vimos que eles estavam dentro de uma igreja, sendo observado e sendo submisso aos seus líderes. Aí as pessoas olham para o texto e só aplicam que o Espírito falou separai Paulo e Barnabé. Só que olha só bem o que o Espírito disse. O Espírito falou bem assim, separai, ou seja, por mim eu já separei, mas eu preciso da confirmação do ministério. Ou seja, separai Paulo e Barnabé, ou seja, o Espírito estava dizendo para os líderes separar Paulo e Barnabé para a obra que eles tinham que realizar. Observa que
Deus já havia chamado, só que eles precisavam da confirmação do ministério. Eles precisavam que o ministério o enviasse. Né? E eles agora executam esta obra e é separado. Né? Meus irmãos, nós estamos vivendo em um período que muitas pessoas, como eu já disse, se titularizam como missionário. Só que missionário sem oração, sem jejum, não vai muito longe. Não vai muito longe. Eu vejo muitas pessoas retrocedendo para trás, voltando para trás, porque realmente não é convicto, né, que foi chamado. Ou se foi convicto, não entra por esses requisitos e quer fazer a obra de Deus pela sua própria vontade. Deus me enviou, não vou prestar conta para ninguém, está errado. Aí as portas fecham mesmo, porque ninguém te enviou, ninguém comunicou da sua pessoa, você chega lá como intruso, né? E além de chegar lá, ainda mete o pau na sua liderança, mete o pau nos seus pastores. Como que a porta vai abrir para você? É por isso que muita gente está igual mascate. Vive na igreja A, vive na igreja B, vive na igreja C. Não faz parte de uma denominação que é uma corrente, né? Que nem ministérios grandes, que são uma corrente, que pastores comunicam com pastores, abrindo agendas para você, pelo fato de ver a sua perseverança, de ver a sua fidelidade. Então, assim, você não acaba tendo espaço nesses lugares pelo fato de você não ser uma pessoa que consegue se adaptar, ser submissa ao ministério. E aí você se acha no direito de sair por aí, indo numa igreja, indo em outra. O caso de Mica, lá no livro de Juízes. Né? Ele, para procurar comodidade, ele saiu para aventurar. Inclusive, eu tenho uma mensagem sobre isso, o profeta aventureiro. Né? Não pode faltar pão e água que ele sai. E aí ele recebe as propostas. Mica recebeu proposta lá de veste, dinheiro e comida. Ele se entregou, né? Mas porém não era um profeta verdadeiro. A Bíblia fala que ele era um levita, mas ele não. Aí Paulo diz: nem todo que é Israel é israelita, ou seja, nem todo que é levita, que é levi é levita, e nem todo que se diz ser missionário é missionário. Então, nós podemos observar, há uma decadência de profeta, e melhor dizendo, de missionário. Missionário, na verdade, irmãos, são aqueles que são enviados para uma determinada região onde não tem igreja, tipo aldeia, tipo cidades fora que não tem a mesma denominação, sítios, fazenda, em outros países que o evangelho não foi pregado. Essas pessoas são missionárias dispostas a morrer por amor do evangelho, porque se você vai abrir uma certa denominação, a pregoar um Cristo ali para umas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, você vai acabar tendo um afronto, você vai acabar querendo colocar o seu cristianismo para que as pessoas aceitem. Nem todo mundo aceita, muitas pessoas matam mesmo missionário, ou seja, missionário tem que estar disposto a dar a sua vida. E olha que Paulo nos dá exemplo. E a Bíblia diz que Paulo partiu com Barnabé e tomou tanta porretada, apanhou, né? Apanhou tanto, mas Paulo, ele era convicto daquele que havia chamado ele lá em Damasco, né? Embora não teve um discipulado pelos discípulos, nem pelo próprio Cristo na sua vida cumprindo o ministério terreno, mas ele teve um discipulado na eternidade com Deus, né? Lá no capítulo 12, se não me falha a memória de 1 Coríntios ou 2 Coríntios, Paulo está dizendo que foi levado ao paraíso, ao terceiro céu. Para não se gloriar, ele diz: conheço o homem, mas ali era ele. Então ele diz: eu aprendi com o Senhor na noite que ele foi traído. Ou seja, o próprio Cristo discipulou Paulo. Então, se o próprio Cristo discipulou Paulo, orientou Paulo, o que está faltando hoje na vida de muita gente é isso, é convicção de que foi chamado, é ter uma particularidade com Deus, né, para que não retroceda. Tem muita gente retrocedendo porque não está convicto. E olha que Paulo, ele sofreu quase as mesmas consequências de Cristo. Para mim não existe um apóstolo que teve tanta inspiração como o apóstolo Paulo. Ele mesmo chegou a dizer: eu não me considero apóstolo, porque eu não vi Jesus, não comi com ele, não andei com ele, mas trabalhei mais do que todos os apóstolos. Então, assim, Paulo, ele nos motiva para dizermos para nós, olharmos para frente, como ele diz aos Filipenses, deixando as coisas que ficou para trás e apontando para o alvo da soberania, que é Cristo. E Paulo apanhou, e Paulo passou por naufrágio, e etc, e Paulo foi quase morto. Mas Paulo chegou a dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Todavia,
a coroa da justiça me aguarda, não somente a mim, mas todos aqueles que amam o Senhor. Então, meus irmãos, o que está faltando na nossa vida é isso, sermos chamados, se é que fomos chamados mesmo para ser missionário, e segundo, estarmos convictos, terceiro, pertencer a uma denominação, quarto, estar em observação da liderança, e quinto, sermos enviados por Deus para produzirmos fruto, para não voltarmos atrás decepcionado, para nós podermos galgar alguma posição na eternidade, como Paulo foi convicto acerca da sua salvação. Então, se você se encontra baseado nesta palavra em relação a estar fazendo missões e não está tendo o seu êxito, não está tendo o seu fruto, volte atrás, retrocede. Vê se realmente você foi chamado ou não. Missionário sem fogo, missionário sem unção, missionário sem Bíblia e sem oração, não vai muito longe. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Senhor Jesus. E se você tem desejo de ser missionário, a Bíblia fala, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Então, se você deseja ser um missionário, vai estudar um pouco o que é ser missionário, antes de você pedir para Deus, porque exige renúncia. Se você é uma pessoa que não está disposto a renunciar até a sua própria vida, seja apenas um esquentador de banco e ora pelos missionários, para que os missionários dá continuidade na obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.